Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas de Teresina, José de Freitas, de outros locais. Hoje uma mensagem sobre algo fundamental e maravilhoso para nossas vidas, o sentido da vida. Eu já trago para vocês Gênesis 1:27, onde Deus diz para você, para nós: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você é feito à imagem de Deus. Você é um reflexo do próprio Deus. Isso é grandioso, maravilhoso, e quem tem essa informação e quem acolhe isso na sua vida e vive a partir disso, encontrou o mais importante, o sentido para a sua existência e para a sua vida. Convido você para um momento de oração. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus, que Tu estás nos falando já de um assunto extraordinário, daquele que é o fundamental para a nossa vida. E Tu nos estás dando já a resposta aqui. Nós temos um Criador. Nós temos alguém que nos amou e nos ama e projetou os nossos dias e também o futuro e até a eternidade. Te louvamos por isso e pedimos, fala-nos mais da Tua palavra. Nós pedimos também, dá-nos comunhão, alegria nesse culto de hoje, ó Senhor. E queremos declarar que é no Teu nome, que é junto contigo e para a Tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo, que celebramos. E no Teu nome, Jesus, oramos. Amém. E diz uma música muito bonita: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ouça, se já conhece, cante junto. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo, recebendo a alegria que Deus nos quer dar hoje. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. O sentido da vida. Este é o tema da nossa mensagem. E todos buscam, de alguma forma, se perguntando. Mas muitos estudiosos de diferentes áreas formularam 3 perguntas que, na opinião deles, todas as pessoas se fazem sobre a existência e sobre o sentido da vida. De onde vim? Quem eu sou? E para onde eu vou? De onde vim? Quem eu sou? E para onde eu vou? Eu quero juntar um personagem importantíssimo dos esportes nas últimas décadas e um livro. Na verdade, Deus juntou esse personagem e este livro há tempos atrás também. O personagem é Michael Phelps, um dos atletas mais importantes de esportes da história da humanidade. Em termos de Olimpíadas, certamente o personagem mais importante, porque ele conquistou cerca de 20 medalhas de ouro. Você já imaginou? Eu não sei se estou falando para algum medalhista olímpico. Se estiver, me mande mensagem depois. Mas eu fico imaginando, se eu tivesse ido para Olimpíadas ou para a Copa do Mundo, você que está aí pensando, avalie, se você tivesse chegado a ir para uma Olimpíada ou Copa do Mundo de futebol masculino ou feminino, que coisa importante e legal teria sido ou seria, não é? Pois Michael Phelps foi muito mais longe. Ele tinha muita fama, ele era muito requisitado, ele era
não só visto como um ídolo, realmente era ou ainda é nos Estados Unidos e pelo mundo um ídolo, um superatleta de fato. A gente ganhasse uma medalha de bronze, como já seria honroso e muitos se alegram e está certo com isso. E se alguém ganha uma medalha de ouro, é algo realmente extraordinário, pois Michael Phelps conseguiu cerca de 20 medalhas de ouro, fora as de prata e de bronze. Mas, há alguns anos atrás, a vida dele não estava assim tão bem. A fama, riqueza e outras coisas não lhe trouxeram o sentido da vida, como muitos buscam nestas coisas. E antes das Olimpíadas do Brasil, que foram as últimas dele, ele estava numa profunda crise emocional, espiritual, familiar, pensando em separação. Neste momento, um amigo dele, atleta de um outro esporte, lhe entregou um dos melhores livros de todos os tempos, depois da Bíblia, obviamente, sobre o sentido da vida. Uma vida com propósitos. Basicamente, o título é Uma Vida com Sentido, escrito pelo pastor norte-americano Rick Warren, da Califórnia, nos Estados Unidos. E Michael Phelps leu este livro. E este livro realmente lhe mostrou o sentido da vida. E Michael Phelps passou a ter uma vida com Deus, a sua família ficou reestruturada e a sua vida passou a ser uma vida realmente com sentido. Eu quero trazer alguns trechos preciosos deste livro e já dizer, se você leu, certamente você valorizou e ainda valoriza muito este livro. E se você não leu ou não conhece, eu recomendo muito. Este que é um dos livros mais lidos das últimas décadas pela humanidade. Uma vida com propósitos, ou uma vida com sentido. Um ótimo livro para você ler se ainda não tinha lido, ou até para você fazer como o amigo de Michael Phelps, presentear pessoas. E eu quero trazer logo para vocês uma pesquisa feita por um doutor chamado Hugh Moorhead, professor em filosofia no Illinois, Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa com 250 filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando para eles sobre o sentido da vida. A pergunta era qual o significado da vida. E ele recebeu várias respostas. Alguns apenas deram uns palpites sobre isso. Alguns ficou claro que apenas tinham inventado algum tipo de propósito para a sua vida. E alguns foram honestos para dizerem para o Dr. Hugh: a gente não sabe o sentido da vida, mas se você tiver, nos informe. Veja que interessante o resultado desta pesquisa. E eu quero dizer ainda uma coisa importante, é também a gente começar no lugar certo, ou começar por alguém correto para responder essa pergunta. O livro diz: o propósito de sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. É o que nos é dito em Gênesis, trecho que eu volto a ler, que é a base para essa nossa mensagem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem, a mulher, o ser humano foi criado à imagem, parecido com Deus, refletindo características e coisas de Deus. E toda a criação, obviamente, foi criada com amor e com muita beleza e carinho de Deus. Mas as únicas criaturas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus foi o ser humano. E mesmo com
a queda, o pecado e o corrompimento que chegaram na humanidade. Deus quer restaurar tudo isso e na eternidade isto vai ser pleno, quando no último livro da Bíblia, depois do Gênesis, no último, também fala da continuidade da história em novo céu, nova terra, onde não haverá mais pecado e choro e pranto e mal de espécie alguma. Deus já está preparando isto para nós. Deus tem uma vida com sentido desde que nos pensou e planejou, até para depois desta etapa, desta vida, até para a eternidade. Não é maravilhoso isto? Eu quero finalizar aqui com dois trechos preciosos do livro Uma Vida com Propósitos para animar você. Primeiro, alguns parágrafos que têm como o título do capítulo 2 do livro: Você não é um acidente. Ou você não é um fracasso, ou você não é uma causa perdida, ou tantas outras coisas erradas e inadequadas que te disseram. Ou assim, você é um super sucesso, você é perfeito. Não. Mas aqui a mensagem do livro diz: você não é um acidente. O seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e a sua vida não é um acaso da natureza. Os seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, Deus aguardava você. Você era aguardado por pelo menos um. E o mais importante, por Deus. Muito antes de ser concebido pelos seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ou como eu tenho dito às vezes, você é um pensamento de Deus. Um pensamento precioso de Deus e para Deus. Ele pensou em você primeiro. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, ou por sorte, ou por um destino, ou por uma coincidência. Você está vivo porque Deus quis criar você. Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu a sua raça, a cor da sua pele, o seu cabelo e todas as suas características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria. Ele também determinou os talentos e as habilidades naturais que você possuiria e a singularidade de sua personalidade. Não existe ninguém com impressão digital igual à sua. Nós não somos feitos como aquelas pilhas de carregar aparelhos em série aos milhares ou milhões. Cada um de nós tem suas características especiais, porque cada um de nós é especial e extremamente valioso para Deus. Eu quero finalizar lhe dizendo, então, assim como um filósofo antigo descobriu, Agostinho estudava na Universidade de Milão, lá pelo ano 300 depois de Cristo, já era universitário e muito sábio, e se tornou famoso, mas também uma vida muito desregrada, naquele desregramento que hoje muitos buscam. E ele se frustrou, mas a sua mãe orava por ele, e ele sabia de Deus, e ele se voltou para Deus. E Agostinho falou uma das frases mais conhecidas na história da humanidade, dizendo: dentro do ser humano existe um vazio, e ele é do tamanho de Deus. E ele passou a viver uma vida com sentido a partir disso, preenchendo o seu vazio de uma forma adequada, da única maneira adequada possível, com Deus. Muitos anos depois, alguns séculos atrás, um outro filósofo falou coisas parecidas, retomou este ensinamento, essa constatação de Agostinho, um dos mais famosos filósofos, matemáticos e cientistas das
dos últimos séculos, chamado Blaise Pascal. O francês Blaise Pascal reafirmou esta frase de Agostinho de que dentro do ser humano há um vazio. Ele só pode ser preenchido por Deus. E Blaise Pascal era tão convicto disso, tão alegre com isso, tão animado com isso, que nos últimos dias de sua vida, ele estava doente, ele estava de cama. Sabe o que ele fazia? Ele pegava papéis, escrevia pequenos bilhetes sobre Deus e jogava pela janela do seu quarto para a rua, para as pessoas verem sobre o sentido da vida, para as pessoas encontrarem o sentido da vida em Deus, no próprio Criador que nos fez com muito amor para nos dar uma existência aqui em meio a estes problemas, mas com sentido, e para depois dessa vida, com sentido eterno e maravilhoso. Finalizo com algumas pistas simples e importantes para você. Guarde na sua mente, guarde no seu coração e recorde a cada dia que o amor de Deus é confiável e que Deus é que projetou você e que o sentido da sua existência foi planejado por Deus, e indo para Deus você encontra e tem o sentido da sua vida. Lembre e viva isso a cada dia. Número 2, fale com o seu Criador na oração. Número 3, leia as orientações dele na sua palavra. E número 4, uma pista importante, eu quero pedir para você, que você escolha 1, 2 ou no máximo 3 pessoas, que você vê que não estão com o sentido da vida, mas para ajudá-las a encontrar o sentido da vida. Você tenha e viva o sentido da vida, como Michael Phelps, como Agostinho descobriu, como convictamente Pascal fazia e tantos outros têm encontrado e feito. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, primeiro pedimos perdão pelos nossos erros, as maneiras erradas, as maneiras egocêntricas também de buscar sentido da vida. E outros erros nossos em ferirmos as pessoas, em te desrespeitarmos, te desonrarmos. Pedimos perdão por todos os nossos pecados e pedimos agora dá-nos paz e dá-nos alívio. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. E uma palavra de perdão e incentivo para você. Porque Deus enviou seu Filho único ao mundo para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna em Jesus. E feche os olhos para a gente ainda agradecer e interceder. Deus, agradecemos por essa palavra, que nós possamos vivê-la, permanecer firmes nela, caminhar com ela, ajudar outras pessoas também. Abençoa-nos agora nesta noite, nesta próxima semana, nos trabalhos, em vivermos como cristãos. Ajuda-nos para vencermos temores, mágoas, problemas e a caminharmos a cada dia contigo, convictos, confiantes, alegres contigo, nosso Deus. E é a Ti que nós também invocamos e adoramos, colocando todos os nossos demais pedidos, gratidão e adoração conjuntamente agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E receba bênção, poder, alegria e graça do nosso Deus. Que te abençoe, Deus, nosso Pai misericordioso, aquele que te criou. Que te abençoe, Jesus, o Salvador maravilhoso, que te reconcilia para viver com Deus. E que o Espírito Santo te dê o sentido para a vida e te guie neste sentido. Amém. Convido para a gente agradecer com confiança e com alegria por tudo o que Deus já tem feito e por tudo o que Ele ainda vai fazer. Nós, como cristãos, agradecemos com confiança e com alegria, e assim a gente encerra e parte para a nova semana.
você, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer, todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Uma ótima noite, uma ótima semana para você.